A gente, semana que vem a gente vai ter uma live com o professor Felipe Rezende, e específica para grupos especiais. O que ele vai falar com a gente? Ele vai falar sobre atividade física para autismo, especialmente crianças autistas. Então, a gente vai. Não era uma proposta de grupo especial que a gente ia trabalhar, mas como a gente tem a oportunidade de trocar com esse profissional, ele fez uma. Hoje tem. Hoje tem um pedaço. Não, na verdade a gente combinou de esticar aqui essa aula um pouquinho mais, tá? E aí vamos ver como é que vai estar todo mundo aí, a agenda de todo mundo. A gente abre uma mais tarde, beleza? A gente vai, eu vou esticar essa aqui um pouquinho e aí semana que vem o Felipe vai vir e aí eu finalizo mais uma parte dessa daqui. Então semana que vem o Felipe vai falar com a gente sobre autismo. Qual a oportunidade? Ele é especialista num método que acho que só tem 5 pessoas no Brasil que trabalham com esse método. Floor time, uma coisa assim. Floor time. É o trabalhar com crianças autistas e provavelmente pelo nome é alguma coisa no chão, trabalhar no chão ali, né? Então o Felipe vai vir falar pra gente semana que vem e vai ser bem bacana. Então a gente vai ter uma palestra de marketing digital com a Vivi para turma de marketing e na sequência, grupos especiais a gente fala sobre o autismo. Beleza? Ah, Tadeu tá dizendo que o celular dele tá travando. Beleza, não tem problema não. Então, semana passada a gente terminou falando sobre o monitoramento da pressão arterial, né? A gente falou sobre pequenas, dá uma resumida. Falamos sobre pequena e grande circulação. Falamos aqui sobre tipo de sangue venal e arterioso, porque a gente precisava sangue arterial e venoso. Porra, inverti aqui o nome. Por quê? É importante porque a gente entendeu pequena e grande circulação, que é a inversão desse tipo de sangue. Tá? Me prendi um pouco na fórmula de pressão, né? Porque isso é importante entender que quando a gente altera a área ou força, a gente muda a pressão e o exercício físico ele vai alterar área e força. Medicação que esse paciente vai tomar altera a área e força, tá? Uma medicação que é vasodilatadora vai alterar a área, uma medicação que é diurética vai aumentar, vai alterar a força e vai manter a área, enfim. Toda essa brincadeira em cima da fórmula altera a pressão, então a gente tem que estar por dentro disso daí. Isso foi na aula passada, tá? E a gente falou sobre o monitoramento da pressão arterial, tá? A aula passada está gravada, já está lá no portal, tá bom? E ao mesmo tempo que, perdão, e a gente parou um pouquinho aqui e eu expliquei como é que funciona esse monitoramento de pressão arterial. Por que eu falei isso? Eu relembrei isso. Porque é importante, quando o indivíduo chega na academia para treinar, quando você vai atender alguém que é de grupo especial, a grande diferença de um atendimento de uma reabilitação cardíaca, por exemplo, de uma coisa de academia, é a forma como você monitora esse paciente, esse cliente. Lá no Procardíaco, nos 8 anos que eu passei lá, eu monitorava o paciente antes, durante e depois da atividade física. E essa era a grande diferença de um atendimento fora dali. Não tinha muito mistério no treinamento. O treinamento é igual, mas eu fazia um treinamento monitorado. Por exemplo, eu tinha condição lá de monitorar o indivíduo pressão arterial, frequência cardíaca e sinal eletrocardiográfico durante a esteira, a bicicleta, enfim, a gente colocava lá os eletrodos nele e monitorava. E de tempos em tempos eu ia lá e monitorava a pressão. Como? Exatamente da forma que está aqui, um aparelho manual. Então, essa é a diferença. E de novo, o que eu vejo? Eu vejo isso na prática, não estou dizendo que eu acho, não, eu vejo. Professor de educação física que não entende, não sabe como monitorar, não entende a importância do monitoramento, e quando perguntado pelo aluno sobre aqueles valores que estão ali, ele dá um somebody love e entrega qualquer coisa. É muito fácil, muito comum, corriqueiro. Você vê lá, principalmente o estagiário, ele é punido, né? Quando ele é estagiário, ele é punido e colocam ele para a área de cardio. Tua função é monitorar os alunos que estão ali no cardio. Aí ele vai lá, né? Primeiro, o aluno não tem meta, né? Zona-alvo de trabalho, não tem nada disso. Aí ele vai lá monitorar a frequência cardíaca.
ele não sabe nem como fazer às vezes. Aí às vezes ele bota a mão lá, está monitorando, aí ele não consegue achar o valor, e aí ele vai e chuta um valor. 130. E aí ele vira as costas e o aluno, se ele der um azar, o aluno fala assim para ele: e aí, ô Felipe, 130 é bom? Tá bom ou tá ruim? Ferrou. Porque ele vai ter que dar um somebody love. Ele não entendeu ainda o conceito de zona-alvo de trabalho e periodização de treinamento, porque não passaram isso para ele. A culpa não é dele exclusivamente. Tá? E aí você fala, olha, é um valor médio, você está dentro de uma faixa de segurança. Aí ele pergunta, mas isso vai trazer o resultado? Aí ferrou, que ele não consegue entender. Aí ele chama o professor. Aí o professor, às vezes, consegue monitorar a frequência cardíaca e falar, não, deu uma variação aqui, dá 140, mas pode variar, isso é normal. Tá? Eu falo, tá, mas 140 é bom? Eu aumento ou diminuo? Ele não sabe dizer, porque ele não tem um planejamento do treino. A gente acabou de falar de plano de negócio, né? Mas ele não tem um planejamento. Zona-alvo de trabalho. Isso eu estou falando só de frequência cardíaca. A pressão arterial, ela corrobora. A gente sabe que se a minha frequência cardíaca do treino aumenta, eu espero que a minha pressão arterial aumente junto. Tá? São sinais que eu vou de esforço do treino que eu vou monitorando. Então é importante você saber monitorar. E muito professor, já falei na aula passada, vou repetir, acha que o milímetro de mercúrio, que é a unidade de medida que a gente usa, é porque o cara tem que ter mercúrio no corpo. Então, eu me prendi nessa primeira aula falando de hipertensão em cima de como monitorar, porque é importante você saber monitorar. E não só você saber interpretar o dado. É fundamental você interpretar o dado, mas é importante você saber monitorar. Porque você só vai interpretar um dado que foi medido. E quem mede na academia? Você deveria. O aparelho eletrônico, dá para medir o cara na esteira? Não dá. Porque ele tem muita interferência. Só do balanço do braço ali, do cara andando, já não dá. Você vai ter que fazer no manual. Por enquanto, não tem um aparelho eletrônico digital tão acurado para fazer uma medida em esforço. Ainda é feita no manual. Tá? Deixa eu ler aqui o comentário. Vamos falar de atividade física em paciente oncológico? Eu ia tentar, talvez não dê tempo, beleza? Mas a gente vai tentar sim. Ele ia entrar no Oncofit, eu conheço. Ela estava falando sobre os cuidados durante a prescrição e monitoramento do paciente durante o tratamento de quimioterapia. A gente sabe que estudar qual o caminho. Quimioterapia, o que ela causa no corpo humano? De cara, né, uma imunidade diminuída. O paciente ele fica com uma fragilidade, ele vai perder massa magra, ele vai perder, ele não vai ter uma resistência cardiovascular tão grande, enfim. Então, tudo isso você sabendo, o que a quimioterapia causa, você sabe como executar. Por quê? Porque você já tem a disciplina, olha o planejamento, por isso que as matérias são encadeadas. Você já tem uma matéria sobre treinamento esportivo. Você teoricamente sabe como planejar um treinamento. Sua mãe está em químio. Então você vai ver como é que ela fica depois da químio. 48 horas depois da químio, como é que ela fica, né? Marcio, pode abrir aí e falar, cara. Você, nessa área aí, você vai me ajudar muito. O que eu sempre atento ao pessoal que está se formando, para trabalhar sempre em cima da frequência cardíaca, o Carvone, o Rampa, ou outros que também têm esse cálculo, é muito importante. Você monitorando a pressão arterial antes, durante e depois, como você falou, tendo a zona-alvo de trabalho, a frequência cardíaca, a zona de trabalho que ele vai atingir ali, até onde ele pode ir, o limite dele, trabalhando com a tabela de Borg, com o quadro de Borg, objetivo de esforço, você tem o cara na mão o tempo inteiro. Você pode dizer para ele, seu limite de trabalho é 150 batimentos, você está a 60% da tua carga máxima de trabalho do coração, do teu débito cardíaco. Você pode chegar com ele até 145 para não chegar a extrapolar, e você pode vir mantendo ele. Depois de 2 semanas, ele ali vai começar a ter uma melhor força de ejeção cardíaca, e isso aí você pode ir aumentando devagarzinho, gradativamente, a zona-alvo dele de trabalho. Isso e aí, lembrando, né, sempre retestando esse indivíduo para ver se eu altero ou não aquilo ali. Como é que é o reteste?
Se possível, teste de esforço, né? Ideal, teste de esforço. Então, se ele for um indivíduo, principalmente aqui, grupos especiais, ele precisa fazer teste de esforço com um cardiologista. Se ele é uma pessoa jovem, saudável, zero risco, tal, a gente pode testar ele aqui na academia. Mas, principalmente para a zona alvo, né? Criar os limiares de trabalho. Mas esse cara sempre tem que ter um controle do médico. A gente está falando de paciente de médio a alto risco. Eu preciso de uma equipe multiprofissional. Positivo. Geralmente, Felipe, ele vem naquele grau 1, grau 2, grau 3. O grau 1 é só dentro do hospital, tem que ser monitorado com um médico do lado, com um desfibrilador, com uma equipe de fase de enfermagem. reabilitação cardíaca, isso. Exatamente. A fase 2 já é uma fase mais branda um pouco e a 3 é mais tranquila. Geralmente o que cai na nossa mão é a fase 2 para a fase 3. Isso. É uma fase que você tem que monitorar o medicamento que o cara está usando, se usou o medicamento, se fez uso do fármaco certo, do teu remédio de pressão, do teu beta-bloqueador. Tem que estar monitorando ele o tempo todo, que às vezes ele esquece de um beta-bloqueador, de um hipertensivo, e acaba alterando toda a fórmula que você fez de frequência cardíaca. Exatamente. Então, isso aí é dia a dia. E isso tudo vocês aprenderam em fisiologia de exercício. Não tem mistério. Aprenderam lá, vai aplicar na prática. Oi? É professor Davi. Isso, Davi excelente. Ana deve ter falado também para vocês. Mas os controles de treinamento Davi. É isso, pegar os limiares metabólicos e aplicar agora. Entender fisiologicamente como é que a coisa se aplica agora. Né? Pessoal, diz para mim se o áudio vai aparecer para vocês aí do vídeo. Vou dar um play aqui no vídeo. Eu coloquei aqui a minha apresentação para otimizar o som do computador. Deixa eu ver se vai. Let's talk about hypertension. Deixa eu aumentar o vídeo. Olá, pessoal. Olá, futuros. Olá. Vocês estão me escutando bem? Tá bom o som? Peraí que entrou uma outra. Todo mundo me escuta? Aqui. Calma aí que não era esse. Não sei de onde entrou esse áudio. Todos que estão ao vivo aí estão me escutando bem, gente? O som tá bom? Entrou alguma live. Beleza, Castro Denise, todo mundo me escutando bem? Ótimo, excelente. Pessoal, hoje vou bater um papo aí com a nossa primeira tenente, né? Primeiro tenente. Pera aí, galera. Juliana vai entrar ao vivo aí com a gente vai bater um papo aí. Me fala se tem algum áudio rolando aí. Vocês estão ouvindo alguém? Não, saiu. Que não seja eu. Não, agora não, Felipe. Ele tá gritando no meu ouvido. Deixa eu só identificar onde é que esse cara tá falando. Que doideira. Tem um áudio. Que loucura. Gente, que doideira. Entrou um áudio de uma live aqui. E até é um grupo que um grupo aqui. Não sei se vocês lembram da live do Arley. Ele falou que tem lá um curso dele de inteligência emocional para aprovação de concurso da Marinha, né? Entrou a live desse curso. E detalhe, entrou uma live do Instagram, sendo que o meu Instagram web está aberto aqui, ele não consegue entrar em live. Que loucura. Mas beleza. Loucuras da lei de Murphy que a gente já comentou mais cedo. Vou compartilhar a tela de novo com vocês. E provavelmente vai entrar o vídeo agora e o áudio que eu quero. Vou otimizar para movimento e vídeo, tela 2, Firefox. Beleza. Tem um cara falando em inglês aí. Estão conseguindo ouvir?
and I had time on this side. And I said that my blood pressure does something like that. Beleza. The peak Não precisa pensar em inglês, não. Eu vou traduzir o que ele está falando ali, tá bom? And I said that the lowest point Beleza? is Tá. to be O que ele está falando aqui? Isso aqui é uma curva de pressão arterial, tá? BP aqui And we know é everyone has blood different pressure, blood pressure. pressão So let's organize arterial. blood pressures into Então ele está groups. falando que uma Let's curva say, aqui, let's ó, figure out kind of what ele group está goes where. And so to colocando do que a that, pressão we're dele gonna é draw 115 some por number line. 75. Let's imagine De I novo, have se a gente arredondar é 11 por 7,5, mas a gente não arredonda, a gente mantém lá o 115, tá? Então ele mostrou lá que ela tem uma curva, onde ela aumenta, que é a and we're gonna sistólica, add them next to each onde ela other. diminui, que é a diastólica, And tá? let's see, I'll try to make them about the same size. E ele está fazendo aqui duas ilustrações da So, pressão let's say sistólica e this is really diastólica, high pressure. This would be like 200, and this is all in millimeters of mercury. tá? E aí aqui ele está mostrando que vai até 200 ali, esse gráfico. E na diastólica ele At vai the colocar very ali, bottom would be zero. So let's make them kind of the também, same. ali, And that means that up here essa we have curva ele está mostrando ali, que vai de 0 a 200, tá? and this would E be ali no about, meio ele let's say, this is colocou ali 100. 120. This Ele is está graduando agora a 120, escala. let's say. De novo, todo mundo lembra que escala é essa? Uma escala milimétrica da pressão arterial baseada na coluna de mercúrio. And Não tem que ter mercúrio no sangue, this is gente. about 100, except this time I'm going to go on the other side. Let's say this is about 80, and this is 60, 40, Beleza, ele fez a escala ali só para a gente entender, 12, tá? but I think you got the idea. So De 20 em 20. this is my number line, and the reason I drew the systolic O compartilhamento não está numbers higher aparecendo than para the você, diastolic, gente? because we know that generally speaking, or not Só o generally speaking, áudio. always the systolic pressure is going to be higher than the diastolic pressure. So that's why I separated it out. But you can imagine that these numbers go up and Beleza. go down, and just being lazy and not Beleza. drawing it all out. So Então, Luciana, vê aí que deve ter alguma coisa acontecendo no that teu my aí. pressure is 115. This is my systolic pressure. Now let's do that one first. Where does that fit? Well, on this number line, 115 would be about right here. Então ele está marcando agora a pressão deles. Que ele falou que era 115 por Is 75. actually kind of in the green zone, and this goes all the way down to zero. Então ele está marcando ali, ó. Let's say my systolic was, A sistólica dele está ali, ó, 103. na parte verde, de That would 0 all até be in the 120. green zone. And what I mean by that is I would say I do not have hypertension. I have no hypertension. E ele está dizendo que ele é That's kind of a normotenso. nice safe area to have your blood pressure in terms of hypertension. Now, for diastolic pressures, we know that diastolic pressures are the low range of a blood pressure, and so those numbers are going to be lower. Então ele está dizendo que ele sabe que a sistólica é a pressão que acontece no momento da sístole. So, below Sístole é a contração cardíaca. Ela tende a ser uma pressão um pouco mais alta se comparado com a pressão diastólica, que é a pressão onde o coração exerce o sangue exerce sobre as artérias no momento da diástole do coração. Ou seja, ela deveria ser mais baixa que a sistólica, tá? Existe lá um caso patológico de pressão quando ela colaba uma com a outra. Se eu tenho, isso é uma patologia, é um caso, é uma emergência. Colabou, não tenho circulação, tá? Porque estou igualando as duas pressões. O coração não tem força para ejetar o sangue durante o momento de sístole, porque a pressão que ele está exercendo é igual à da diástole. Então, eu estou dizendo ali, ó, que dentro dessa zona verde é a normotensão. E essa zona amarela, um pouquinho mais alta, é a pré-hipertensão. Now, in terms of high blood pressures, again, you don't want high blood pressures, but in terms of getting there, if you're above 140, you have hypertension. So, então ele já está dizendo que acima de 140, numa pressão normal, né, do indivíduo em condição normal, ele já está no estágio 1 de hipertensão, acima de 140. E a pressão diastólica ali entre 90 e 100, beleza? Em pressão em situação normal, o indivíduo não está em esforço, tá? De novo, a gente ainda vai ver como a gente diagnostica isso. A gente não, como que isso é diagnosticado, tá? E ali, a estágio, acima disso, estágio 2, vermelho ali. Se a gente traduzir isso como um sinal de trânsito, a gente tem ali pouco perigo, muito perigo, né?
I'll do them in yellow, a different color. Let's say that you have 145. Não, ele vai dar agora um outro exemplo. Uma pessoa com uma pressão arterial systolic, and your 145 diastolic por is, let's say 87. 87. Well, 145 is right here, right? And 87, actually, let me do it in the same color just to be consistent. So 145 is right Então ele está here, mostrando lá onde o cara estaria and no gráfico. 87 is in here. Pronto. So your systolic pressure is stage 1 hypertension, and your diastolic pressure is in pre-hypertension. Então a sistólica é em When estágio you're in 1, different diastólica em stages, for pré-hipertensão. the diastolic and the systolic, what you do, the rule, is that you go with the higher stage. So in this case, stage 1 is higher. So Então você vai classificar esse indivíduo como o estágio mais alto. Então ele não é pré-hipertenso, ele já é estágio 1, porque ele já apresentou uma delas no estágio mais alto, ou a sistólica ou a diastólica. 126 Agora ele vai te dar um outro exemplo. let's say 101. Ele vai dar agora Well, this person 126 por 101, right here. a média. And 101 is right above the 100 mark, right? Agora ele estava lá. Sistólica está com pré-hipertensão, diastólica como estágio 2 já. If you're looking at just their systolic value, but they're actually in stage 2 hypertension if you're looking at their diastolic value. So overall, they're going to be in stage 2. Então, Because the rule again is that you go with the higher stage. a regra é, eu vou classificar ele em So that's how cima you do figure estágio out mais what alto. stage of hypertension someone's in. Então esse indivíduo é estágio 2. Beleza? Então, isso só para explicar os tipos de hipertensão. Ele tem, ele fez uma curva aqui de 0 a 200 e ele foi mostrando onde o teu valor médio está localizado. Então ele deu alguns exemplos de estágio 1, estágio 2 e normotensão. A maioria de nós aqui, tirando o Luizinho que é grupo de risco, é normotenso. Então a gente provavelmente vai estar dentro da zona verde ali. Se a gente teve algum valor de sistólica ou diastólica diferente disso, a gente já vai olhar para a classificação dele. Felipe, isso é feito numa medida única? Pô, o cara chegou para treinar comigo, sentou lá na cadeira, já recuperou um pouquinho, conversei com ele, fiz a medida. Eu vou colocar dentro disso daí? Não, tá? Eu preciso de um outro parâmetro para fazer diagnóstico. Isso é diagnóstico. Então, quando você pegar um indivíduo em estágio 1, estágio 2 ou pré-hipertenso, você já tem uma ideia de como que isso foi feito. Eles pegaram os valores médios e botaram dentro dessas duas curvas aí. E olharam. Beleza? Ficou claro isso para vocês? Com esse desenho? Show. Show? Felipe, antes Fala. de você avançar, vê se você consegue mostrar através do meu áudio, do meu vídeo, o aparelho de pressão que eu tenho com esse mercúrio. Vou abrir a minha tela aqui. Compartilha aí. Vê se você consegue ver. Está visualizando aí? Pera aí, talvez eu tenha que parar o meu compartilhamento. Eu parei de compartilhar. Agora compartilha a sua tela aí com a gente. Pegou aí? Por enquanto, não. Peraí, deixa eu abrir mais ela aqui. Olha aí, vê aí. Pegou? Não, tua câmera não tá aparecendo não, Luizinho. Só tá aparecendo teu logo aí, teu nome. Vê agora. Voltei aqui, Luizinho. Ligar tua câmera também, não? Luizinho, tua câmera tá ligada aí? Já conseguiu compartilhar alguma vez? Peraí. Provavelmente você vai ter que autorizar o uso da câmera pelo aplicativo. Você está me vendo aí? Não, Está me vendo, Felipe? não. Sua câmera está desligada. Se alguém estiver vendo, fala aí. Pô, pera. Vê se agora abriu. Não, câmera desligada. Você está no celular? Tô no celular. Você já Como é que habilitou? eu abro ela? Se você clicar no meio da tela aí, vai aparecer o menu, né? O menu da reunião. Aí ele vai ter aí o ícone da câmera. Ah, sim, tem aqui. Deixa eu ver aqui se eu acho que aqui, alternar, criar Tó- esporte.
de informação, falar com todos. É do lado do Aí. microfone, né? Do lado do microfone tem o link da câmera. Tem um ícone de microfone e do lado tem um ícone de câmera. Tem que criar atalho. Não. Na apresentação mesmo. Você está na aula? Tô na aula. Então, beleza. Clica no meio da tela do telefone. Vai aparecer o menu com os controles da aula. Pô, engraçado. Essa tecnologia... Luizinho, tem aí um X, 3 pontinhos, uma câmera e um microfone. Tem um X. Isso. Aí vem a câmera. Liga a câmera. 3 pontinhos, o câmera e o microfone. A tua câmera deve estar vermelho, o botão deve estar vermelho. Clica nele, que aí ele habilita a câmera. Apareceu agora. Agora apareceu sim. aí. Agora a gente está te vendo. Vamos lá. Aí, ó. Vê se vocês veem aí. O teu é o de rodinha ou é o de parede? Esse é o de mercúrio. Isso. Estão conseguindo ver aí, pessoal? Luizinho, pra gente Isso. ver. Tem a coluna Afasta de mercúrio mais. com o manômetro, os tetos. Isso. Afasta um pouquinho para a galera ver, ó. Tira o manguito Aqui, ó. de cima Conseguiu dele. enxergar, ó? É como se fosse um carrinho. O teu é de rodinha, não é de Isso. parede não, né? Não, ó. O teu é de rodinha. Pegou aí? Filma o chão ali, ó, para ver Entendeu, a base dele. Aqui, ó. Isso, tá vendo? Aí ele carrega ele para qualquer lugar. Ele tem lá o manguito. Só que o valor vai ser expresso, ao invés de ser colocado naquele reloginho, ele vai apresentar o valor nessa coluna aí, ó. Ele sobe aqui, ó. Ela sobe ali. Show de O bola. mercúrio sobe aqui. Show? Show de bola. Vou sair. Valeu, vou compartilhar aqui Vou de voltar ao novo. normal. Beleza. Beleza. Galera, agora começa a doideira. Fisiologia. Vamos lá. Explique fisiologicamente. Como que eu controlo isso? Eu acho que antes de controlar, deixa eu ver se eu vou direto. Essa parte epidemiológica. Deixa eu ver o que não vai ficar tão confuso para vocês aqui. Acho melhor eu vou passar esse vídeo mesmo, não tem jeito. Vamos lá. Vamos pensar um pouquinho do como que eu regulo a pressão arterial. Lembra da fórmula? P é igual a F sobre A? Então vamos ver esse vídeo aqui rapidão. Me diz se o áudio vai sair aí, tá bom? Olá, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre os mecanismos de regulação da pressão arterial. Estão ouvindo aí o carinha falando? Ao longo do vídeo a gente vai abordar basicamente 4 tópicos. Primeiro, a gente vai falar como que a gente se calcula a pressão arterial, quais fatores estão envolvidos, porque assim a gente vai compreender como que os sistemas podem regular a pressão arterial. Estão ouvindo aí, gente? Depois a gente vai introduzir os sistemas reguladores da pressão arterial, os diferentes sistemas capazes de regular. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre a forma neural de regulação, que é o reflexo barorreceptor, e a forma hormonal de regulação, que é o sistema renina. Luciana, tá com o microfone aberto aí. É o percussão dele. Primeiro, para você entender todas as formas de regulação da pressão arterial, o primeiro passo é entender os fatores que estão relacionados com a pressão arterial, ou seja, quais fatores determinam a pressão arterial. E para isso a gente usa a equação da pressão arterial. Como que a pressão arterial é calculada? Ela é o produto do débito cardíaco. Gente, de novo, é diferente daquela equação que eu apresentei. Aquela equação eu explico o que gera a pressão, tá? É um cálculo de pressão. Pressão é força sobre a área. Agora ele vai explicar a pressão arterial fisiologicamente. Como é que eu vou calcular? O débito cardíaco. Pela resistência periférica total, também conhecida como resistência vascular periférica. Se eu aumento a área, minha resistência tende a diminuir.
Beleza? Então aí agora a gente vai começar a associar isso. Bom, sendo assim, o que modificar o débito cardíaco ou o que modificar a resistência periférica total vai modificar a pressão arterial. Tá, mas o que depende o débito cardíaco e a resistência periférica total? Bom, ao longo do vídeo vocês vão ver que existem basicamente duas formas de alterar a pressão arterial, de modo simplificado, é claro. Alterando a frequência cardíaca, que está diretamente ligada ao débito cardíaco, porque ele é o produto do volume sistólico pela frequência, e alterando o raio, porque ele influencia a resistência da Raio é igual área, lembra disso, o raio do vaso. vasculatura. Como vocês podem ver, o raio interfere muito no cálculo da resistência periférica total. É a quarta potência do raio. E vai ser basicamente aqui, alterando o raio, ou melhor, o diâmetro dos vasos, que vão ocorrer as alterações na pressão arterial. Bom, agora que você já entendeu onde que os sistemas podem atuar para modificar a pressão arterial, vamos agora saber quais são esses sistemas reguladores da pressão arterial. De forma simplificada, a gente tem 4 sistemas reguladores da pressão arterial. O reflexo barorreceptor, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele mais para frente. Sistema renina-angiotensina-aldosterona, uma forma humoral de regulação da pressão arterial, ou seja, uma forma hormonal de regulação, que a gente vai especificar mais para frente também. Os quimiorreceptores centrais e periféricos, que a gente não vai detalhar no vídeo, mas resumindo assim a ideia dos quimiorreceptores. Os quimiorreceptores centrais, eles são sensíveis a mudanças na pressão parcial de CO2, enquanto os periféricos são sensíveis a modificações na pressão parcial de O2, ou seja, hipoxemia. No geral, quando que esses quimiorreceptores são ativados? São ativados, respectivamente, aí quando a PCO2 ou a PO2 estiver alterada, mas basicamente em situações de emergência, quando você está em risco iminente de órgãos vitais. Por exemplo, quando você tem uma PCO2 muito elevada lá no cérebro, os quimiorreceptores centrais vão detectar essa PCO2 elevada e vão tentar de toda forma redirecionar o fluxo sanguíneo para o cérebro, aumentando a resistência vascular periférica total e causando uma vasodilatação no leito vascular específico do sistema nervoso central. Explicando mais ou menos aqui, ó, tá? O que ele está dizendo aqui, ó, um reflexo barorreceptor, ele vai explicar mais à frente, mas baro já está relacionado à pressão. E receptor, obviamente, é algo que está detectando aquilo ali. Então ele vai explicar que a pressão arterial ela é controlada através também de um carinha que recebe a pressão arterial e fala: estamos em X de pressão e deveríamos estar mais baixo ou mais alto. E aí o corpo tenta compensar isso. O sistema renina-angiotensina-aldosterona vai estar relacionado com a parte de hormônio da relação, tá? E os quimiorreceptores, eles estão falando o quê? Ó, eu tenho aqui, ó, detectores de pressão de CO2 e pressão de O2. Lembra, conseguem associar isso agora ao COVID? Por exemplo, o indivíduo que está com uma deficiência respiratória, provavelmente ele vai ter alterado a PO2 e a PCO2. Então, provavelmente, ele vai ter alterado a sua pressão arterial. E ele falou aqui do central. O corpo vai fazer o quê? Uma vasoconstricção periférica para aumentar o aporte central, né? O sistema nervoso central. Então, olha isso, ele mexe no raio. Ele diminui o raio de todos os vasos periféricos e aumenta a vasodilatação central para tentar manter o fluxo de sangue lá e aumentar a concentração de O2 cerebral. Então, olha como é que o corpo ele é uma máquina muito perfeita. O quarto sistema de regulação da pressão arterial... Oi. Um grande boom, para pegar o gancho aí, o grande boom da atividade física é a liberação de óxido nítrico, que faz o mesmo efeito de um remédio hipertensivo. Ele diminui a ação da angiotensina 2, fazendo com que a pressão... Júlia. Obrigado, Júlia. Vai, Luizinho, de novo.
Entendi. Ela, quando você faz a atividade física, agudamente, naquelas primeiras 24 horas, começa a liberar óxido nítrico, arginina, né? E tem uma vasodilatação Ele vai periférica. agir com a parede Ajuda do muito na vaso. pressão arterial. Isso. Aumenta a capacidade das artérias, né? Do endotélio, a parede endotelial, ela fica mais vasodilatada. Isso faz com que diminua a pressão arterial. Aumenta a área, diminui a pressão. Beleza, isso aí. Aí é aquela fórmula que a gente falou lá atrás. Show de bola. E aí vamos falar aqui dos baroreceptores cardiopulmonares. Obrigado, Luizinho. Show de bola. São os baroreceptores cardiopulmonares. Esses baroreceptores detectam variações no volume sanguíneo, estão principalmente ali nas câmaras cardíacas e eles estão relacionados com a secreção do peptídeo natriurético atrial, que é um peptídeo secretado lá pelo átrio e está relacionado com a excreção de sódio e água para regular a pressão arterial. Bom, agora vamos falar mais especificamente do sistema neural de regulação, o reflexo baroreceptor ou baroreceptor. Bom, primeiro vamos definir o que é o reflexo baroreceptor. Bom, como o próprio nome já diz, dá para imaginar mais ou menos que são reflexos rápidos que visam manter a pressão arterial constante por meio de alterações nas aferências do sistema nervoso simpático e parasimpático. A gente vai ver que esse sistema, como já está falando, é um sistema neural, ou seja, vai ser um sistema rápido de regulação da pressão arterial, porque vai ser tudo por via de transmissão nervosa, por potencial de ação. Bom, agora vamos ver cada etapa da trajetória do reflexo baroreceptor, desde seu início até o seu ponto final. Primeira etapa. As alterações lá na pressão arterial são detectadas pelos baroreceptores. Bom, mas onde estão esses baroreceptores? Os baroreceptores estão no sulco carotídeo e no arco da aorta. Para se situar melhor, o sulco carotídeo fica ali na região onde a artéria carótida comum se bifurca em artéria carótida interna e externa. Tá. Bem perto do local que a gente monitora, pessoal. Aqui, ó, tá? Minha barba tá gigante, mas talvez não dê para ver. Mas é bem perto do local onde você monitora a frequência cardíaca no pulso carotídeo. Por que é importante entender que eles estão ali? Porque esse estímulo de forma equivocada na medida da frequência cardíaca aqui pode estimular um reflexo de hipotensão. De novo, pode. Você estimulando os baroreceptores aqui de forma equivocada, você não quer fazer isso, mas você não sabe medir corretamente, você vem aqui e fica cutucando, fazendo a massagem, né, que a gente chama de massagem hipotensora, você pode estimular um excesso de ação nesses baroreceptores e eles criarem toda uma cadeia de resposta para hipotensão. Tá? Ele vai falar aí mais à frente. Ó. Você captou esse estímulo por meio dos baroreceptores e aí eles fazem sinapses com o nervo vago ou o nervo glossofaríngeo. Depende de qual que é a alteração na pressão arterial. Lembra que o nervo vago faz parte lá do parasimpático, ou seja, vai responder a alterações para mais da pressão arterial, ou seja, aumentos na pressão arterial. Já o glossofaríngeo é exatamente o contrário, ele vai responder a pressões arteriais baixas, ou seja, diminuições bruscas na pressão arterial. Por último, essa informação que vem aí via nervo vago ou glossofaríngeo são integradas lá no núcleo do trato solitário. O núcleo do trato solitário vai comandar alterações lá nos centros vasomotores. A partir daí, eles vão ativar fibras simpáticas ou parasimpáticas, dependendo da alteração na pressão arterial. Vamos fazer um exercício aqui, beleza? Felipe está na esteira. Estou correndo na esteira. Tá? E aí, por favor, vão colocando aí pelo chat, que eu vou lendo. Estou na esteira correndo. Minha frequência cardíaca subiu lá de repouso 70 para exercício 140. Tá? Tive um salto de frequência cardíaca. Estou correndo. Por que a minha frequência cardíaca subiu?
O que eu estou aumentando a minha demanda. A minha demanda pelo sangue, principalmente onde? Membros inferiores. Se eu aumento a demanda, eu tenho que aumentar o quê? Oferta. Como é que eu aumento a minha oferta de sangue? Eu tenho que mandar mais sangue para lá, né? Como que eu aumento isso? Eu vou aumentar a minha frequência cardíaca. Vai aumentar meu débito cardíaco. Beleza? Até aí? Tranquilo? Sim ou não? Sim ou não? Beleza, tá. Aí vem alguém e tá me vendo na esteira, eu falo, vou monitorar o Felipe. Mete o mãozão aqui, ó. E eu tô correndo. E o cara tá tentando achar a minha frequência cardíaca aqui. E o que que acontece? Imagina que a minha carótida é o meu dedo. E ele tá aqui, ó. Eu tô correndo, o dedo, quer dizer, na verdade a mão dele pode ficar parada e eu tô correndo aqui, ó. Tá? E ele não acha, aí ele volta, pá, tenta de novo. E ele não acha, porque tá uma confusão danada, tá? Ele tá aqui metendo a mão e eu tô correndo. O que que acontece com esses baroreceptores que estão aqui? Eles estão sendo o quê? Estimulados, tá? Igual ele falou ali atrás. Se ele está sendo estimulado, a pressão ali, ele está sendo pressionado, né? A pressão ali, o baroreceptor vai entender uma pressão mais alta ou mais baixa? Coloca aí no chat antes de eu continuar. Vamos lá. Eu tenho uma pressão passando aqui. Aí eu venho com o meu dedo e aperto ali, nesse baroreceptor. Se ele está sofrendo uma pressão, ele está entendendo que a pressão é o quê? Mais alta ou mais baixa? Ele está sofrendo mais pressão. Beleza? Então não é uma pressão mais baixa, gente. Eu estou estimulando ali e ele está sofrendo uma pressão externa. Então tem a pressão do sangue mais a pressão que está passando ali, que eu estou apertando ali. Perguntando de novo, Alex. Eu tenho uma artéria aqui. Estou correndo. Minha frequência cardíaca subiu. A pressão arterial também está mais alta. Beleza? Porque se eu estou aumentando a frequência cardíaca, a tendência é que a minha pressão aumente. Tá? E aí alguém vem e começa a me monitorar aqui, ó. Vamos lá, eu não estou bloqueando o fluxo, de novo, tá? Não estou fazendo bloqueio de artéria, eu estou pressionando a artéria, procurando o fluxo para eu poder monitorar minha frequência cardíaca. Ô Davi, por que você está botando aí sua matrícula, cara, no meio da conversa? Porque senão a gente vai perder o negócio aqui, tá? De novo, gente, eu não estou falando de fluxo, gente, calma. Eu estou falando de pressão, tá? Estou falando de pressão. Eu tenho uma artéria, tenho uma pressão passando ali porque eu estou em exercício e eu tenho alguém fazendo uma outra pressão externa, beleza? Se eu tenho já uma pressão interna, eu faço mais pressão externa porque a pessoa está ali, ó, e eu estou correndo, tá? Eu não estou bloqueando fluxo nenhuma. A artéria, ela se molda, tá? Eu estou aumentando a pressão que aquele baroreceptor que está colocado ali, que são estruturas que estão na parede do vaso, eu estou aumentando a pressão que ele percebe. Ele percebe uma pressão que vem de dentro da artéria e uma pressão que está vindo de fora. E aí o que ele faz? Ele estimula quem? Ele entende que a pressão ali está muito mais alta do que deveria. Muito mais alta do que deveria. Ela deveria estar mais alta do que o repouso? Sim. Porque eu estou em quê? Em exercício. Mas ela deveria estar tão alta quanto ele está percebendo? Que eu estou tendo um estímulo externo? Não. Então, o que ele faz? Ele faz todo aquele ciclo ali. Ele estimula o reflexo vagal, porque é o baroreceptor de pressão mais alta. E aí, ele pode fazer um reflexo hipotensivo. Olha bem para a câmera aqui, eu estou botando minha cara na câmera. Ele pode, não quer dizer que ele vai. Ele pode, beleza? Então, o que acontece? Se eu estou num exercício... Professor,
Oi. Baroreceptor, a gente já ouviu falar disso, mas agora eu não tô lembrando literalmente do que é. Você pode lembrar isso? Posso, é um receptor de pressão. Ele acabou de falar ali, é um receptor que recebe estímulos de pressão, tá? Então, se eu estou dando pressão aqui, ele não é um quimiorreceptor, ele é um baroreceptor, receptor de pressão. Então, o que acontece? Ele pode criar todo esse ciclo e fazer um reflexo hipotensivo. Pode, não é que ele vai. Então, se o indivíduo está em exercício, precisando da pressão arterial mais alta do que em comparação ao repouso, e eu faço um reflexo hipotensivo sem querer, o que acontece com esse indivíduo durante o exercício? Ele vai conseguir manter o exercício? Ele consegue manter o exercício? Ele vai ter mais dificuldade para manter esse exercício. Ele vai ter que diminuir a intensidade, porque ele não vai conseguir suportar. Entende? Isso é comum de acontecer? Não, mas isso pode acontecer. Então, não é o fluxo, o fluxo vai diminuir porque ele vai ter um sistema. Isso aqui não vai diminuir o fluxo, ó, tá? Não confundam isso. O reflexo que a pressão aumentada, percebida pelo baroreceptor, o reflexo, tá, de todo esse sistema pode diminuir o fluxo sanguíneo, porque eu vou ter uma possível hipotensão. Possível. Beleza? Então, para que serve? Por que eu estou perdendo tempo falando isso? E eu sei que isso vai... Tem gente que vai ficar confuso. Porque às vezes a gente vê professor tentando estrangular o aluno, apertando aqui, beleza? Não, isso não é um estrangulamento de jiu-jitsu, tá? Estrangulamento de jiu-jitsu é um bloqueio do fluxo. Eu bloqueio dos dois lados. Eu tenho duas carótidas, gente. Mesmo que eu bloqueasse essa daqui vai suportar o fluxo. Então, isso aqui não é um bloqueio de fluxo. Isso aqui é um estímulo no baroreceptor. E o baroreceptor, entendendo que a pressão está mais alta, não tem bloqueio de fluxo. O baroreceptor, entendendo que a pressão está mais alta, ele pode fazer todo o ciclo de estímulo parasimpático para diminuir a frequência cardíaca e pressão arterial. Se o indivíduo está no momento que ele precisa ter aumentado, não é o ideal, então, eu estimular essa possível hipotensão. Então, eu estou falando isso porque às vezes a gente vê professor monitorando aluno aqui, sem saber monitorar, sem saber como, e pode ser que ele diminua a performance do aluno. Outro momento que você pode ver isso acontecendo. O indivíduo está numa crise hipertensiva e um socorrista vai atendê-lo. E ele não tem, socorrista, tá? Ele não tem a medicação para fazer uma hipotensão. Ele pode tentar fazer essa massagem, mas é uma técnica que o socorrista usa, não o professor de educação física. Ele vai tentar essa técnica para tentar fazer um estímulo parasimpático e uma queda, uma diminuição da pressão arterial. Beleza? Professor, manobra beleza. legal. Professor? Isso. Fala. Oi. Você falou então que essa manobra vagal ela funciona para um efeito hipotensivo, certo? Quando a pressão está mais alta, pode gerar um efeito hipotensivo. E ele falou no vídeo que o glossofaríngeo já é o contrário. Isso. Quando a pressão está mais baixa, aí ela tende a aumentar. Isso aí também pode ser estimulado de alguma forma? Não. Como é que você vai estimular uma diminuição aqui, entendeu? Manualmente. Manualmente você não vai conseguir fazer. Tá? Entendi. Não é que nem essa vagal, que você pode estimular o efeito hipotensivo, talvez. Porque eu mecanicamente estou estimulando o receptor de pressão, ali o baroreceptor, e se ele entender que a pressão está mais alta do que deveria, ele pode fazer esse ciclo todo que ele falou ali atrás e estimular e aumentar o estímulo parasimpático e diminuir a frequência cardíaca. Ele pode fazer isso. O contrário é improvável, porque você não consegue simular uma queda de pressão mecânica.
Aqui. Se o indivíduo tomar uma facada, igual foi o exemplo que eu dei na aula passada, a pressão arterial cai, mas aí não é um estímulo simulado, né? É real. Beleza? Tranquilo aí? Manobra vagal com a respiração. Sim. Tá? Mas o que eu estou dizendo o que o Rômulo perguntou é o contrário. Eu estimular uma baixa pressão para fazer um aumento proposital. O que eu posso fazer é aumentar, lá botar o indivíduo em decúbito e aumentar o retorno venoso com o membro inferior para o alto. Aí eu faço um estímulo mecânico ali, mas mesmo assim eu estou fazendo o contrário, eu estou aumentando o fluxo. Tá? Eu estou aumentando a pressão ali, enfim, ao contrário. Não dá. A princípio eu não conheço uma manobra para aumento de pressão assim. Tem muita gente que coloca lá, de novo, são coisas que o médico ele avalia. Ele vai dar uma medicação para aumento de pressão. Aí os antigos falam, bota sal debaixo da língua. Não coloca o sal debaixo da língua. Você não sabe se aquele indivíduo ali está realmente tendo uma queda de pressão. Você tem que se conhecer muito bem a pessoa para saber se ela está tendo uma queda de pressão apenas, e aí você coloca sódio para poder fazer o aumento da volemia. Tá? Então é muito complicado a gente falar disso numa pessoa que a gente não conhece muito bem. Tá? Tranquilo, gente? Entenderam? Quando eu falo do estímulo mecânico aqui do professor, que ele pode causar uma queda de pressão arterial por estímulo parasimpático? Tá? Tá claro para todo mundo? Beleza, estou olhando aqui. A massagem só serve no repouso? Não, essa massagem, ela é feita... A massagem hipotensiva, né, ela é feita num atendimento. O indivíduo está com uma crise hipertensiva, provavelmente no repouso. E aí, o socorrista, não a gente, ele vai fazer essa massagem, ele pode tentar essa massagem. Tá? Eu estou dizendo, por que eu me paro nisso? Porque é muito comum você ver a pessoa tentando monitorar aqui. Por quê? Porque como a artéria é maior do que a artéria carótida, tem mais calibre do que a radial, você teoricamente é mais sensível a monitorar aqui, você pode fazer o teste aí. Tenta monitorar teu pulso cardíaco aqui, a frequência cardíaca, não é pressão. Você está monitorando a frequência cardíaca aqui e no pulso radial. Você vai ver que aqui é mais palpável, porque a artéria é maior. Só que isso pode, no momento de esforço, e você não quer diminuir a pressão, só quer monitorar a frequência cardíaca, você pode, erradamente, fazer uma massagem hipotensiva. Tá? Lembro que no estudo de primeiro socorro, o AS, o ácido acetilsalicílico, seria um medicamento universal para auxílio, já que ele tem a função vasodilatadora, aumentando... Tá. Beleza. Agora é polêmico, tá? Você pode saber o efeito, você pode entender da medicação, só que pela lei você não pode medicar. Eu sei que aí, ó, o Luizinho mesmo tem um monte de remédio que ele faz lá na academia dele como ação aí de atendimento, mas se uma pessoa tiver algum problema além e que aquele medicamento pode ajudar a complicar e ela vira óbito ou ela tem algum problema, você responde criminalmente, porque você não está habilitado a medicar, seja lá qual for o medicamento. Então, assim, eu, Felipe, tiro da minha reta. Eu não me arrisco a fazer, por mais que eu conheça. Tá? Felipe, olha só, o que eu costumo fazer na academia? Eu sei que o Felipe, a mãe dele, toma losartana de 50. Ela chegou na academia, começou a fazer atividade física, começou a subir a pressão, se sentiu mal, tonteira, veio lá para frente, está suando frio. Eu pergunto, dona Fulana, a senhora tomou seu remédio de pressão? Não, qual o remédio que você toma? Losartana. Eu tenho a losartana de 50. Eu falo para ela, eu tomo o mesmo medicamento que a senhora. Eu dou o medicamento, ela vai tomar o mesmo medicamento que ela toma. Caso tenha um problema com a mãe do Felipe,
que vem à minha direção, fala, ó, eu sou usuário desse medicamento e ela também é usuária. Ela esqueceu de tomar, eu tinha na academia e dei. E aí você tira a responsabilidade de você. Você está dando o mesmo medicamento que a pessoa toma porque ela esqueceu. Você não está dando outro medicamento que o médico Ô, Luizinho, procura se informar com o teu jurídico, com o teu advogado. Beleza? Eu, até onde eu sei, se ficar comprovado que o que você medicou ela pode ser a mesma coisa que ela toma a vida inteira, se ficar comprovado que você, como prestador de serviço, você não é o filho dela, tá? Não é uma situação em casa, de tipo crime passional, sacou? Não é isso. Se ficar comprovado que você, como um prestador de serviço, fez uma medicação que pode ter causado um problema dela, você responde. Então, isso é até onde eu estudei. Então, jurídico se isso mudou, porque por mais que você esteja bem intencionado e deu exatamente o que ela diz que toma, ou toma, mas se ficar comprovado, inclusive pela família, que o que você fez causou um problema, você responde, porque pela lei você não pode fazer isso, pela lei. Mas, de novo, eu não vou afirmar aqui. O que eu sei é até isso. Eu, Felipe, não faria isso se não fosse uma coisa pessoal. Como profissional, eu não faria. Mas se informa com o teu jurídico. Ele pode falar, não, Marcinho, Luizinho, você fez certo. Isso aí tá de boa. Eu acho, de novo, não estou afirmando, eu acho que não, que você está correndo um risco. Por mais que... Eu acho também que não, Felipe. Eu acho que também não pode, não. Nós não podemos medicar, não. Como você falou. Não, que a gente não pode medicar, eu tenho certeza. Eu só quero saber se isso vai ter alguma implicação jurídica. Tá? É isso que eu não vou te afirmar. Na hora a gente, naquela agonia de querer ajudar, de ver que a pessoa está passando mal, e você tem noção mais ou menos do que pode fazer, você às vezes extrapola. Mas o certo mesmo é chamar a SAMU e botar para andar. Então, assim... Sim, Felipe. Rapidinho, você faz o procedimento, cara, super amarrado. Eu tenho noção e consciência disso. Cara, você sabe qual é o medicamento que a pessoa tomou, ela te falou que não tomou, você está vendo que o sintoma é basicamente por falta da medicação, você deu a medicação correta, mas, cara, independente, se der algum problema e a família falar, não, mas deram esse remédio aqui que não era para dar. Só para você ter uma ideia, não é a mesma coisa, mas pode ser que ilustre isso. Lembra do caso Michael Jackson? Morreu de uma overdose de um medicamento que ele já tomava, prescrito, e quem deu o medicamento foi o médico dele. E quem pagou o pato? Quem pagou o pato foi o médico. É isso mesmo. Então, assim, Foi isso mesmo. eu, Felipe, eu não quero até explicar que focinho de porco na tomada, boa, dor de cabeça. Eu evitaria, mas o jurídico vai poder dizer isso. Boa dica. Oi? Boa dica. Felipe. Boa dica. Show. Oi. Fala, Romulo. Então, porque o que acontece? Como a gente mantém muitas coisas ainda de algumas matérias, a gente estuda de primeiros socorros, é claro que a gente não vai fazer essas aplicações, mas a gente aprende o seguinte, que em caso de emergência, poxa, tá lá você, a vítima, só tem vocês, não tem como, a ambulância vai demorar e tudo mais. Você viu que ela entrou num quadro hipertensivo, teve lá tá tendo problema de saúde por causa da frequência. Né, aumentar e tudo mais. Aí andar com AS. Aí ele falou o seguinte, aí na dúvida a pessoa tem alergia a esse medicamento ou alguma coisa assim. Tem um antihistamínico também, entendeu? Não estou falando que a gente vai aplicar. Olha a questão nesse caso, como agir, entendeu? Porque ali também a gente tem uma culpa se a gente não agir, né? Como agir? Se é minha mãe, minha mulher, minha filha, eu nem tenho filho, mas vai... Se é alguém que eu amo muito ali, e eu não vou ter nenhuma responsabilidade como um prestador de serviço, eu talvez tente isso, tá morrendo. Vou entrar na confusão aqui enfim, cloroquina, não tem nenhum estudo ainda de longo prazo, muita gente diz que não funciona, mas tem gente falando que funciona, tal. Beleza, eu, Felipe, se eu fosse médico, eu prescreveria cloroquina para paciente meu, não, mas se fosse minha mãe, meu pai morrendo ali, e tem 1% de chance de salvar, eu vou medicar. É meu pai e minha mãe, ninguém vai me processar. Agora, fora isso, você tem o risco de
Cara, eu causei o problema, porque assim, se você salva, a família vai ficar felizona contigo. Se você não salva, ela vai querer achar um culpado. E o culpado pode ser alguém que medicou uma coisa que causou uma crise alérgica e você tem um antihistamínico que... Cara, aí criou uma confusão danada. Como agir? Felipe falando. Até onde eu posso, até onde eu estou habilitado e capacitado. Eu ter habilitação não significa que eu seja capaz. Estou capacitado e habilitado para fazer o atendimento farmacológico? Estou, eu faço. Não estou? Não faço. Eu vou ligar para o SAMU e vamos lá, vamos tentar fazer até onde eu posso fazer sem medicar. Agora, se o meu jurídico me amparar e falar assim, Felipe, não, ó, faz uma triagem aí e tal, cara, aí, até aqui você pode fazer essa medicação. Eu vou lá e faço, se o jurídico estiver me amparando. Aí o Nicolas está perguntando aqui, ó, não que a nossa classe seja fraca, porém vão alegar porque o professor está medicando? Não vão alegar, é comprovado, você medicou. Não é uma suposição. Você medicou. E se esse medicamento causou algo, cara, ferrou. Ah, mas o médico prescreveu. Mas quem medicou foi você? Tá? Uma coisa é o paciente pegar e tomar. Aí quem entendeu? Ele comprou em cima de uma medicação, de uma receita médica. Se deu problema, vai responder lá no médico. Tá? Outra coisa é sou eu entregar esse remédio para ele. Como um prestador de serviço. Eu não posso fazer isso, tá? Pela lei. Se isso mudou, eu tô por fora, tá bom? Mas, pô, discussão rica, importante. Não, nem, Felipe, nem enfermeiro pode dar. Eu tenho amigos enfermeiros que já falaram. Ninguém pode medicar, a não ser o médico. Isso aí. E isso aí, se acontecer alguma coisa, a culpa é da pessoa que fez. Isso aí eu já conversei com enfermeiros que já falaram isso comigo. Sim, olha isso. Às vezes a gente sabe o que tem que fazer. Conhece o medicamento, sabe a ação, mas não faz por quê? Se fizer e der uma zebra, aconteceu o errado, aquele medicamento não tem nada a ver, mas vai passar a ter tudo a ver. Perfeito. E aí estão falando ali, ó, como é que entra a omissão de socorro nesse caso? Nenhuma. Você vai fazer o socorro até onde você pode. Não medicar não significa omissão. Você não é capacitado e habilitado, nem respaldado para isso. Não é omissão. Uma coisa é você passou mal na sua academia, você bota para fora e manda para casa. Não, nem ligou para o SAMU, nem teve um procedimento de atendimento. Isso é uma coisa. Agora, não medicar não significa omissão. Beleza? E pelo contrário. Significa que você sabe o que você está fazendo. Até onde você pode ir, até onde você pode não ir. Beleza? Show de bola. Discussão rica aí, galera. E aí, de novo, Luizinho, eu entendo o que você faz, eu entendo que está perfeito. E entendo que você, cara, é corajoso. Eu, Felipe, sou cagão. Eu não faria. Para evitar mimimi do meu lado. Agora, se é na minha mãe, eu faço. Quantas vezes minha mãe aqui... Pô, minha mãe passou mal tendo umas tremedeiras e ela tomou um antiansiolítico pesado, né? E ela tendo tremedeira, não sei o quê. Aí fomos descobrir. O que houve? Não, eu tô tendo aqui uns espasmos, não sei o quê, minha língua. Falei, cara, como é que tá? Aí fui perguntando da medicação. Esse aqui eu cortei, o antiansiolítico dela, calmante dela. Cortou como assim? Não, tava bem, não tô tomando. E ela toma uma dose cavalar. Falei, cara, na hora, não esperei nem horário, nada. Fui lá, catamos um e pum, ainda demos uma dose maior do que... Por quê? Porque eu sei que ela toma, eu sei que ela tava indo para tava tendo uma crise de abstinência, a gente colocou lá. Mas é minha mãe, meu irmão. Minha mãe é diferente, tá? Vamos lá. Deixa eu continuar o vídeo aqui. Agora eu falei todo o caminho do reflexo baroreceptor, mas onde que vão terminar essas fibras nervosas parasimpáticas e simpáticas? Reflexo baroreceptor. Começando pelo parasimpático, que é um pouco mais simples do que o sistema nervoso simpático. O parasimpático vai terminar suas fibras lá no nó sinoatrial, basicamente. O que ele vai fazer lá no nó sinoatrial? Ele vai causar uma bradicardia, vai causar uma diminuição da frequência cardíaca. Vocês viram lá que a frequência cardíaca faz parte lá do cálculo da pressão arterial. Se você tem uma diminuição da frequência cardíaca, consequentemente você vai ter uma redução da pressão arterial. Já o sistema nervoso simpático é um pouco mais complexo. Só um minutinho aqui, tá? De novo,
Foi o exemplo que eu dei na esteira. Eu vou estimular um baroreceptor e ele vai fazer esse reflexo simpático, parasimpático. Ele vai lá no nódulo sinoatrial e vai diminuir minha frequência cardíaca. E respondendo aqui, o Rômulo, que fala que tinham que dar mais crédito para essas classes como enfermeiro e a nossa para agir nessas horas, já que a gente estudou para tudo isso. Você não estudou farmacologia. Não estudou. Farmacologia é tenso. Beleza? Então, esse é que é o problema. O professor de Educação Física ele não estudou um monte de coisa. Né? Então, parece que a gente é muito capaz, mas a gente não é. A gente precisa estar cada um no seu quadrado. Nesse caso, eu discordo. O professor de Educação Física ele é muito limitado. A nossa formação é muito generalista. E ela pouco se aprofunda em cada área. Então, quem pode prescrever medicamento? Médico. Talvez no caso do enfermeiro, que ele vai lá e faz a aplicação depois de uma prescrição, talvez sim, mas isso ia dar uma confusão com a medicina. Porque o médico prescreve alguma coisa, quando ele chega lá no nível do atendimento, o enfermeiro pode prescrever uma outra coisa. E aí você perde o controle. É igual filho que pede uma coisa para a mãe e pede uma coisa para o pai. Mãe, posso sair? Pode. Mas fala com o teu pai. O pai fala não. Aí o filho não entende nada. É isso que acontecia no caso da medicação. Uma pessoa prescreve. Beleza? Estudou farmacologia. Mas, cara, um período de farmacologia não resolve. A gente está falando aqui de classes de fármacos muito diferentes. É muito diferente. O que o médico estuda de farmacologia é muito diferente do que a gente que pincela uma farmacologia, tá? Então, cuidado aí. Deixa eu continuar aqui o vídeo, mas a discussão O sistema nervoso simpático vai atuar de 4 formas no reflexo baroreceptor. Primeiro, analogamente ao sistema nervoso parasimpático, ele vai também atuar sobre o nó sinoatrial, de forma a aumentar a frequência cardíaca e, consequentemente, a pressão arterial. Segundo, ele vai atuar também na musculatura cardíaca, de forma a aumentar a força de contratilidade do coração. Consequentemente, vai aumentar o débito cardíaco e, por fim, a pressão arterial. Terceiro e mais importante de todos, o sistema nervoso simpático vai enviar fibras lá para as arteríolas, que são os vasos que mais contribuem para a resistência periférica total, causando uma vasoconstrição ali na musculatura. Com isso, você tem um aumento na resistência periférica total. Lembra que a resistência periférica total é inversamente proporcional à quarta potência do raio. Ou seja, aqui é que você tem a alteração mais significativa na pressão arterial. E por último, atua com uma vasoconstrição ali no leito venoso. Mas como que isso vai contribuir para o aumento na pressão arterial? Porque lembra que existem 2 sistemas em equilíbrio. O sangue não estressado, que é o sangue que está contido nas veias, vênulas e blá blá blá. E o sangue estressado, que é o sangue contido nas artérias, arteríolas e tudo mais. Esses 2 sistemas estão em equilíbrio. Quando você diminui um, você transfere volume de sangue para o outro. Com uma vasoconstrição venosa, você vai estar diminuindo o volume não estressado, consequentemente você vai estar aumentando o volume estressado, o que vai aumentar a pressão arterial. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro aqui todo esse sistema. Imagine lá que uma pessoa perdeu muito sangue, fez uma hemorragia lá e a pressão arterial dela está diminuindo muito. Como é uma variação brusca na pressão arterial, ela vai ativar o sistema neural de regulação, porque é um sistema muito mais rápido. Então, o que vai acontecer? Vai ter uma estimulação dessa via simpática e vai ocorrer todas essas estimulações que eu já falei lá sobre o nó sinoatrial, músculo cardíaco, no leito arteriolar e no leito venoso, e vai ter uma supressão, uma diminuição do sinal parasimpático, para que o sinal simpático se sobreponha a esse sinal parasimpático. Se for o inverso, ou seja, se for um... Lembra do caso do Bolsonaro, que a gente discutiu e brincou semana passada? Ele tomou uma facada, estava perdendo sangue, esse reflexo neural aqui vai acontecer e o simpático vai começar a atuar. Vasoconstrição de artéria,
isso não resolveu o problema, porque ele tinha um corte numa artéria que fazia a hemorragia. Um aumento na pressão arterial, você vai ter o inverso também. Você vai ter uma estimulação do parasimpático e uma redução do sinal simpático. Por último, vamos falar sobre o sistema hormonal de regulação. Bom, antes de falar sobre o sistema propriamente dito, o que a gente precisa saber sobre o sistema hormonal de regulação? Tem que ficar claro que é um sistema lento de regulação da pressão arterial. Ou seja, não é uma coisa que de uma hora para outra você consegue modificar e ativar tudo. Diferente do sistema neural de regulação. Outro fator é que ele responde basicamente a reduções na pressão arterial. Como a gente vai ver, o sistema renina-angiotensina-aldosterona, ele age tentando de toda forma elevar a pressão arterial. Vamos então enumerar as etapas do processo de regulação por meio do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Em primeiro lugar, você tem lá diminuição da pressão arterial por qualquer que seja o motivo. Essa pressão é detectada por mecanorreceptores que estão localizados lá nas arteríolas aferentes renais. Vão captar esse sinal aí de diminuição da pressão arterial e vão enviar lá para as células da justa glomerular. As células da justa glomerular vão iniciar a secreção de renina. A renina cai no plasma, então ela vai catalisar a transformação de uma substância chamada angiotensinogênio numa chamada angiotensina 1. Se vocês repararem, a cor da palavra renina está batendo com a cor daqueles dois órgãos ali, ó. Que órgãos são aquele? Tá, um de cada lado do corpo. Beleza? Beleza. Por isso, olha, ó, renina. Beleza? Isso aí. A angiotensina 1 vai lá, passeia pela circulação. Quando chega nos rins e no pulmão, lá tem uma enzima chamada enzima conversora de angiotensina, cuja sigla é ECA. Ela vai transformar a angiotensina 1 em angiotensina 2, e essa vai ser a peça-chave aqui no sistema de regulação. Assim que ela é formada, a angiotensina 2 faz milhares de coisas. Só parando um pouquinho. Entenderam que foi uma queda de pressão? Detectou-se uma queda de pressão pelos mecanorreceptores e isso foi estimulando lá a renina, a liberação de renina pela célula justaglomerular, que a angiotensinogênio virou angiotensina 1 e aí agora a angiotensina 2. Tudo isso partiu de uma queda de pressão. Primeiro, e um dos mais importantes, assim como o sistema nervoso simpático, ela vai atuar causando uma vasoconstrição nas arteríolas. Segundo, vai atuar lá no córtex da suprarrenal para estimular a secreção de aldosterona. E o que a aldosterona faz? Vai amplificar o efeito da angiotensina 2, aumentando a reabsorção de sódio e de água, aumentando o volume sanguíneo, consequentemente aumentando a pressão arterial. Se eu aumentei sódio na captação de sódio e o sódio puxou a água, porque ele tem afinidade com a água, se ele puxou a água para o leito arterial, né, circulatório, ele aumenta a quantidade de líquido dentro das artérias. Eu aumentei a área? Não. Aumentei força. Tá? Então isso faz com que a pressão aumente. A angiotensina 2 também atua lá no hipotálamo, estimulando a sede e a ingestão de água para que a gente possa aumentar o volume sanguíneo circulante. E ela também faz vasoconstricção, ou seja, diminui a área. Ela está indo pelos dois lados, aumenta a força e diminui a área. Então ela está potencializando o aumento de pressão. Também vai atuar no rim, estimulando o trocador sódio-hidrogênio. Com isso, vai aumentar a reabsorção de sódio e bicarbonato. O sódio e o bicarbonato, por sua vez, vão aumentar a reabsorção de água, também aumentando o volume sanguíneo, aumentando a pressão arterial. Vocês viram que tudo aqui vai ser em função do aumento da pressão arterial. Vai ser para aumentar a pressão arterial. E quando o Luizinho falou que o exercício, a contração muscular, libera óxido nítrico, e o óxido nítrico ele reage diminuindo a angiotensina 2, ele promove uma queda de pressão. A ideia é que ele não deixe a pressão subir tanto.
vai ser dessa forma que o sistema renina-angiotensina-aldosterona vai responder às diminuições na pressão arterial a longo prazo. Bom, é isso aí, galera. Espero. Bom, a gente teve aí um sistema renina-angiotensina-aldosterona bem resumido, tá? Mas ele faz essa... Então a gente teve uma regulação neural e uma regulação hormonal da pressão arterial. Beleza? Fez sentido? O que é comum nessa aula? O pessoal pediu para eu repetir só essa parte do sistema renina-angiotensina-aldosterona sem as minhas interrupções. Que aí fica uma coisa mais fluida. Tá? Então eu vou voltar um pouquinho aqui. Espero que tenham gostado da aula, que ela possa esclarecer e eu vou colocar aí algumas aqui dúvidas. Esse pedacinho, tá bom? Não era para vir para cá, mas beleza. Só não falou dos últimos 2 pontos, que foram aqui receptores centrais e periféricos e baroreceptores cardiopulmonares, né? Tá. Mas ele falou dos 2 primeiros. Os 2 principais, os 2 maiores, tá? E parasimpático. Vou repetir ele aqui, tá? Ele é rapidinho, vai dar 3 minutinhos se eu não ficar interrompendo, tá bom? Eu vou depois botar o link do vídeo lá no portal, tá? De novo aqui. A gente vai ver que esse sistema, como já está falando, é um sistema neural, ou seja, vai ser um sistema rápido de regulação da pressão arterial, porque vai ser tudo por via de transmissão nervosa, por potencial de ação. Eu vou deixar o vídeo rolando aqui os 3 minutinhos. Bom, agora vamos ver cada etapa da trajetória do reflexo baroreceptor, desde seu início até o seu ponto final. Primeira etapa. As alterações lá na pressão arterial são detectadas pelos baroreceptores. Bom, mas onde estão esses baroreceptores? Os baroreceptores estão no sulco carotídeo e no arco da aorta. Para se situar melhor, o sulco carotídeo fica ali na região onde a artéria carótida comum se bifurca em artéria carótida interna e externa. Tá, aí você captou esse estímulo por meio dos baroreceptores e aí eles fazem sinapses com o nervo vago ou o nervo glossofaríngeo. Depende de qual que é a alteração na pressão arterial. Lembra que o nervo vago faz parte lá do parasimpático, ou seja, vai responder a alterações para mais da pressão arterial, ou seja, aumentos na pressão arterial. Já o glossofaríngeo é exatamente o contrário, ele vai responder a pressões arteriais baixas, ou seja, diminuições bruscas na pressão arterial. Por último, essa informação que vem aí via nervo vago ou glossofaríngeo são integradas lá no núcleo do trato solitário. O núcleo do trato solitário vai comandar alterações lá nos centros vasomotores. A partir daí, eles vão ativar fibras simpáticas ou parasimpáticas, dependendo da alteração na pressão arterial. Agora eu falei todo o caminho do reflexo baroreceptor, mas onde que vão terminar essas fibras nervosas parasimpáticas e simpáticas? Começando pelo parasimpático, que é um pouco mais simples do que o sistema nervoso simpático. O parasimpático vai terminar suas fibras lá no nó sinoatrial, basicamente. O que ele vai fazer lá no nó sinoatrial? Ele vai causar uma bradicardia, vai causar uma diminuição da frequência cardíaca. Vocês viram lá que a frequência cardíaca faz parte lá do cálculo da pressão arterial. Se você tem uma diminuição da frequência cardíaca, consequentemente você vai ter uma redução da pressão arterial. Já o sistema nervoso simpático é um pouco mais complexo. O sistema nervoso simpático vai atuar de 4 formas no reflexo baroreceptor. Primeiro, analogamente ao sistema nervoso parasimpático, ele vai também atuar sobre o nó sinoatrial, de forma a aumentar a frequência cardíaca e, consequentemente, a pressão arterial. Segundo, ele vai atuar também na musculatura cardíaca, de forma a aumentar a força de contratilidade do coração. Consequentemente, vai aumentar o débito cardíaco e, por fim, a pressão arterial. Terceiro e mais importante de todos, o sistema nervoso simpático vai enviar fibras
lá para as arteríolas, que são os vasos que mais contribuem para a resistência periférica total, causando uma vasoconstrição ali na musculatura. Com isso, você tem um aumento na resistência periférica total. Lembra que a resistência periférica total é inversamente proporcional à quarta potência do raio, ou seja, aqui é que você tem a alteração mais significativa na pressão arterial. E por último, atua com uma vasoconstrição ali no leito venoso. Mas como que isso vai contribuir para o aumento na pressão arterial? Porque lembra que existem dois sistemas em equilíbrio. O sangue não estressado, que é o sangue que está contido nas veias, vênulas e blá blá blá, e o sangue estressado, que é o sangue contido nas artérias, arteríolas e tudo mais. Esses dois sistemas estão em equilíbrio. Quando você diminui um, você transfere volume de sangue para o outro. Com uma vasoconstrição venosa, você vai estar diminuindo o volume não estressado, consequentemente você vai estar aumentando o volume estressado, o que vai aumentar a pressão arterial. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro aqui todo esse sistema. Imagine lá que uma pessoa perdeu muito sangue, fez uma hemorragia lá e a pressão arterial dela está diminuindo muito. Como é uma variação brusca na pressão arterial, ela vai ativar o sistema neural de regulação, porque é um sistema muito mais rápido. Então o que vai acontecer? Vai ter uma estimulação dessa via simpática e vai ocorrer todas essas estimulações que eu já falei lá sobre o nó sinoatrial, músculo cardíaco, no leito arteriolar e no leito venoso, e vai ter uma supressão, uma diminuição do sinal parasimpático, para que o sinal simpático se sobreponha a esse sinal parasimpático. Se for o inverso, ou seja, se for um aumento na pressão arterial, você vai ter o inverso também. Você vai ter uma estimulação do parasimpático e uma redução do sinal simpático. Por último, vamos falar sobre o sistema hormonal de regulação. Bom, antes de falar sobre o sistema propriamente dito, o que a gente precisa saber sobre o sistema hormonal de regulação? Tem que ficar claro que é um sistema lento de regulação da pressão arterial. Ou seja, não é uma coisa que de uma hora para outra você consegue modificar e ativar tudo. Diferente do sistema neural de regulação. Outro fator é que ele responde basicamente a reduções na pressão arterial. Como a gente vai ver, o sistema renina-angiotensina-aldosterona, ele age tentando de toda forma elevar a pressão arterial. Vamos então enumerar as etapas do processo de regulação por meio do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Em primeiro lugar, você tem lá diminuição da pressão arterial por qualquer que seja o motivo. Essa pressão é detectada por mecanorreceptores que estão localizados lá nas arteríolas aferentes renais. Vão captar esse sinal aí de diminuição da pressão arterial e vão enviar lá para as células da justa glomerular. As células da justa glomerular vão iniciar a secreção de renina. A renina cai no plasma, então ela vai catalisar a transformação de uma substância chamada angiotensinogênio numa chamada angiotensina 1. A angiotensina 1 vai lá, passeia pela circulação. Quando chega nos rins e no pulmão, lá tem uma enzima chamada enzima conversora de angiotensina, cuja sigla é ECA. Ela vai transformar a angiotensina 1 em angiotensina 2, e essa vai ser a peça-chave aqui no sistema de regulação. Assim que ela é formada, a angiotensina 2 faz milhares de coisas. Primeiro, e um dos mais importantes, assim como o sistema nervoso simpático, ela vai atuar causando uma vasoconstrição nas arteríolas. Segundo, vai atuar lá no córtex da suprarrenal para estimular a secreção de aldosterona. E o que a aldosterona faz? Vai amplificar o efeito da angiotensina 2, aumentando a reabsorção de sódio e de água, aumentando o volume sanguíneo, consequentemente aumentando a pressão arterial. A angiotensina 2 também atua lá no hipotálamo, estimulando a sede e a ingestão de água para que a gente possa aumentar o volume sanguíneo circulante. Também vai atuar no rim, estimulando o trocador sódio-hidrogênio. Com isso, vai aumentar a reabsorção de sódio e bicarbonato,
O sódio e o bicarbonato, por sua vez, vão aumentar a reabsorção de água, também aumentando o volume sanguíneo, aumentando a pressão arterial. Vocês viram que tudo aqui vai ser em função do aumento da pressão arterial. E vai ser dessa forma que o sistema renina-angiotensina-aldosterona vai responder às diminuições na pressão arterial a longo prazo. Bom, é isso aí, galera. Espero que Beleza, voltei aqui. Bom, então a gente tem as duas principais aí, neural e hormonal, uma rápida e uma lenta, tá? São os controles que podem acontecer, são as duas formas de controle de pressão arterial mais comuns, a gente depois vai falar das outras, beleza? Tranquilo aí? Eu sei que esse sistema ele não é tão simples como ele explicou, existem outras interações, mas eu acho que a proposta não é afundar tanto isso aqui, senão a gente não consegue andar, beleza? A gente vai andar muito lento e a gente não tem tempo hábil para isso. Sérgio que falou que não entendeu ali o sistema simpático, pegou? Posso colocar o link para vocês que ela possa aqui? esclarecer aí algumas dúvidas. Por último, se você gostou da aula, você pode nos agradecer. E colar o link para vocês aí. Mas eu vou botar lá no portal também, tá bom? O link é isso aí. Felipe, dando mais um alerta à galera aí sobre a pressão arterial. A pressão arterial de manhã ela costuma estar um pouquinho mais elevada. Isso. Normalmente por causa do simpático, que o simpático ele é ativado mais na parte da manhã. Tem uma ativação maior do simpático, então faz a vasoconstrição e ela automaticamente começa a subir. E também isso aí se leva no síndrome do jaleco branco. Quando você vê o médico, tem muita gente que fica nervoso, a adrenalina sobe, o simpático ativa e sobe a pressão naturalmente, dando a impressão que o cara é hipertenso. Isso aí. E aí por isso que uma medida única ela é complicada na hora de você fazer diagnóstico, tá? A gente vai olhar agora aqui um pouquinho do diagnóstico e entender quando eu indico, quando eu falo bato o martelo se o cara é hipertenso ou não. Então aqui está o resumo, beleza? Do sistema que ele explicou lá. Vamos para falar um pouco da epidemiologia. Esses dados são do ano passado, tá? E que calcula os anos anteriores, beleza? Pelo que eu entendi, o simpático entra em ação para gerar uma ação hipertensiva, aumento da pressão. Isso aí. É isso aí. Tá? O parasimpático entra para diminuir. O simpático entra quando ela está baixa e precisa aumentar. 24% da população que vive nas capitais brasileiras, ou seja, um quarto da população considerado hipertenso, morador de grande capital. Fator de risco para o Covid, tá? E o grande problema que a gente sofre aqui nas grandes cidades também. Doença silenciosa, tá? Isso diagnosticado. 61% dos idosos avaliados deram diagnóstico positivo. Foram mais de 30 mil avaliados aqui nessa pesquisa, tá? Do Vigitel 2018. 49% das pessoas que foram pesquisadas, né? Que são hipertensas estão entre 55 e 64 anos. Ou seja, a gente está vendo uma população mais velha. Por quê? De novo, o corpo ele consegue compensar muitas agressões aí enquanto você é mais jovem. Se você, além de... vamos falar dos fatores de risco já aqui, das causas. Se você, além disso, continua estimulando e não trata seu corpo bem, cara, a tendência é ele, ao longo do tempo, não funcionar mais. Eu dei um exemplo ontem para a molecada da escola, que eu estava dando aula. Nosso corpo ele é feito para o movimento. Se você não se movimenta, ele começa a se deteriorar. Pensa, o nosso carro também foi uma máquina feita para se movimentar. Agora, na quarentena aí, imagina, 90 dias o carro parado. O que vai acontecer quando você tentar ligar o carro? A bateria vai estar riada, a gasolina vai estar suja, o óleo vai estar ruim, o pneu vai estar mais vazio, a tinta vai estar queimada de ficar muito tempo no sol, enfim. Então, é a mesma coisa, tá? A gente precisa estimular os hábitos saudáveis do corpo para movimento, para que a gente não entre nessa idade aqui com risco aumentado.
42% do público afetado mostra menor escolaridade. E aí, quando a gente fala escolaridade, a gente pode associar também com esclarecimento. Beleza? Fato muito importante, eles não sabem, né, uma pessoa com um esclarecimento aí menor não sabe quanto o sal de cozinha faz mal. Ele não tem ideia de quanto colocar sal na comida faz mal. Ah, mas eu botei pouquinho. Você botou pouquinho numa refeição, um pouquinho na segunda, um pouquinho no café da manhã você colocou ali no ovo, um pouquinho no almoço, um pouquinho... Sem perceber que o alimento em si já possui sódio. Principalmente o alimento industrial. O alimento industrializado. Então, esse pouquinho que você coloca vai passando o limite diário. Então ela não consegue entender isso. E acha que comer sem sal é ruim. É treinável, o paladar é treinável. Meu pai, por exemplo, ele toma uma coisa doce e ainda coloca adoçante. Por quê? Porque o paladar dele está totalmente destruído já. Ele não consegue perceber a quantidade de sal nem de açúcar. Então ele tem que botar muito. Mas por quê? Hábito de vida. Foi fazendo isso a vida inteira. Eu como tudo, se deixar na minha casa não tem sal nem açúcar. Eu compro porque às vezes a Vivi pede para fazer alguma coisa, enfim, boto sal. Mas se deixar eu como sem sal, sem açúcar. Eu já entendi e já me acostumei. Com sal é mais gostoso? Às vezes é assim. A pipoca, sei lá, um ovo mexido. Às vezes com sal é mais gostoso, mas eu acostumei. Então, você pode aprender a temperar com outras coisas, por exemplo. Isso acontece com a minha mãe, parece uma abelha. Normal. E ela é hipertensa lá. Normal. Beleza? Então, isso aqui é importante. Metade do público é menor escolaridade. Felipe, beleza, mas metade não, menos da metade, 42%. Então, significa que 68%, que 58%, tá? Tem escolaridade mais alta. Então, a escolaridade é pior, né? Aí é por outra coisa. É pelo excesso de peso e excesso de comida também. E estresse e outros fatores. Beleza? Mas esse principal aqui no menor escolaridade normalmente está associado com hábitos assim. Não tenho tempo para fazer esporte, não quero fazer atividade física, não tenho dinheiro, come com muito sal, comida de baixa qualidade. Tá? É mais associado a isso. 19% do público, né, desse aqui possuía escolaridade média, de 9 a 11 anos de estudo. 14% do público era de alta escolaridade, 12 anos ou mais. Tivemos 141 mil mortes por hipertensão em 2017. Eu não sei como é que a gente está de Covid aí, 30 mil? Acho que estamos em 30 mil, né? Para a gente poder fazer um paralelo aqui também, ó. Tá? Brasileiros ingerem em média 12 gramas de sódio por dia. A Organização Mundial de Saúde sugere de 4 a 5 gramas. Então, para você ver como é que a gente está fora do padrão aí. Né? Então, vamos lá. Pensando nesses dados epidemiológicos, causas. Bom, primeira, idade. Há uma associação direta e linear entre envelhecimento e prevalência de hipertensão. Pelo aumento da expectativa, então a gente tem gente mais velha, né, e aumento da população exatamente de idosos. Por que o envelhecimento? Vamos pensar no envelhecimento quando a gente fala lá da aula de doença arteriocoronariana. Por que será que o envelhecimento ele é uma das causas de hipertensão? Além de, lógico, juntar anos de agressões ao nosso corpo, né? Anos de comer comida ruim, de não fazer esporte, atividade física, enfim. Mas vamos pensar na aula de doença arteriocoronariana, de DAC. Lembra aí? Comenta no chat. Disfunção endotelial. Oi? A disfunção endotelial. Isso, como? Disfunção endotelial. Uma rigidez no endotélio, na parede endotelial, e placas de ateroma, vários fatores. Isso aí. Então a gente olha para a rigidez arterial como principal fator. Porque lembra quando ele fala lá que o raio do vaso é elevado à quarta potência, por isso que é tão importante a área para o controle da pressão arterial? Se a minha artéria ela não tem complacência, ela é rígida, ela não consegue aguentar aquele volume de sangue que está vindo ali
fazendo vasodilatação, vasoconstricção, isso afeta diretamente a pressão arterial. Então, a rigidez do vaso é significativamente importante. Por quê? Porque ela é elevada à quarta potência, o raio do vaso, na hora do cálculo. Então, cara, ela é 4 vezes mais importante, vamos dizer assim. Beleza? Tranquilo aí? E aí junta-se aí... Eu lembro que você falou da teoria estocástica. Eu acho que eu anotei isso aqui no caderno. Né? Que é aquela que você tem as mutações, né? As alterações que são ocorridas, né? Por causa do tempo também, né? Do desgaste, essas coisas todas. Sim, sim. O uso, né? Imagina, você ficar anos... Perdão, fala aí. Porque você estava falando essa questão agora das causas, né, do envelhecimento. Eu tinha notado aqui no caderno essa questão do envelhecimento ligada a essa teoria estocástica, né? Sim. Fora a outra que é a sistêmica, que já é o que vai ocorrer naturalmente, de qualquer forma. Beleza, é isso aí. Aí você imagina, se eu levo por isso que o exercício ele tem que ser encarado como um tratamento preventivo. E primeira coisa, ele é preventivo, né? E aí, quando a gente fala que o exercício ele é uma agressão ao corpo. Só que ele causa benefício na adaptação à agressão. A comida que é uma agressão, ela não causa nenhum tipo de adaptação benéfica. Vamos botar assim, o sódio ele é uma agressão. Tá, mas ele faz com que você depois não tenha um benefício. O exercício ele é uma agressão. E ele, na dose certa, ele faz com que o corpo se adapte àquele estresse ali. Então, você imagina também ao longo da vida você agredindo de forma errada. Você olhar aí para um atleta, ele vai sofrer alterações que não são benéficas no final da vida, né? Lógico que numa proporção menor do que aquele indivíduo que foi sedentário a vida inteira, mas a gente precisa encarar, imagina, a vida inteira sedentária, a vida inteira se alimentando mal, a vida inteira estressado, ele não vai ter uma vida inteira, né? Na verdade, ela vai ser abreviada em algum momento. E é por isso que a gente começa a olhar também, né? Para a obesidade. Se a gente olhar para a obesidade, quanto é comum ver um idoso obeso, principalmente obeso mórbido? É comum você ver idoso obeso mórbido? Não, não é. É comum você ver idoso magrinho, aquele velhinho na fila do banco ali, aquele velhinho na pracinha? Para reparar. Será que é coincidência? Não. São hábitos que não deixam você... São características ou consequências que não deixam você chegar até uma idade mais avançada. Então, beleza. Mas já que você chegou, você é idoso, possivelmente você vai ter hipertensão. Por mais que você também tenha feito tudo certinho. Mas provavelmente você aumentou a chance de ter hipertensão porque a rigidez arterial vai ser predominante ali. Gênero e etnia. Mulher tende a ter maior hipertensão, principalmente se ela for da raça negra. Tá? Estudo mostra, né, o ELSA Brasil mostrou prevalência de 30% em branco, 38% em pardo e 49% em negros. Também relacionado à existência periférica, vascular periférica, estímulo do ECA, do sistema renina-angiotensina-aldosterona, estímulo parasimpático, tudo isso relacionado, tá? Estudo do Corações do Brasil observou a seguinte distribuição. No Brasil, 2017, 11% na população indígena, 10% na amarela, 26% na parda ou mulata, 29% na branca e 34% na negra, tá? Então a gente começa a entender aí também que, cara, se eu tenho um histórico familiar ou de etnia, então eu tenho que ficar mais atento. Essa população tem que ficar mais atenta ainda quando a gente está falando de probabilidade. Aqui era o estudo. Deixa eu apagar. Pronto. Excesso de peso e obesidade. Aí entre 2006 e 2014, o aumento da prevalência de peso da população, tá? De 55% para 43%. Tá? Então, que é o contrário. Agora é 52%, antes era 43%.
de IMC acima de 25. A gente já viu que o IMC não é o melhor parâmetro de medida. Porém, a gente está falando de população leiga. Eles avaliam de forma, né, da população leiga. Para o sedentário, para o cara que não faz atividade física, não é um atleta, principalmente que trabalha um exercício resistido, que aumente a massa magra de forma significativa, o IMC ele é uma ferramenta válida, tá? Eu tenho que, lógico, ter um outro padrão de comparação, por exemplo, visual, né? Eu tenho que ter em mente qual é a população específica que eu estou estudando ali, mas, via de regra, para o indivíduo que não é atleta, que não é fisicamente ativo, nem aumenta sua massa muscular de forma exponencial ali, significativa, o IMC ele é válido. Então foi visto aí que teve um aumento dessa prevalência aí. No mesmo período, a obesidade, que já é IMC acima de 30, aumentou de 11 para 17, tá? Com predomínio em indivíduos de 35 a 64 anos. E em mulheres, né, aqui ele apresentou o dado ao contrário, eu vou ajustar isso aqui. Tá? E ela ficou estável em mulheres entre 2012 e 2014. O que a gente pode entender com isso aqui? A população aumentou de peso. A população aumentou, principalmente ali a obesidade, né? O que a gente consegue ver? Tudo que a gente já sabe. Dieta não adequada, quantidade de exercício e atividade física insuficiente e estilo de vida sedentário. Tá? Estilo de vida mesmo. Você pode até praticar atividade física lá durante meia horinha, mas passar 23 horas do teu dia muito inativo. Então isso também influencia. Beleza? Ingestão de álcool. Aí os cachaceiros de plantão aí vão pirar. Por quê? Por conta da caloria. Né? A gente sabe que o álcool é uma molécula altamente calórica. Então, olha lá, uma meta-análise de 2012, incluindo 16 estudos, com 33 mil homens e 19 mil mulheres, comparou a intensidade do consumo entre as pessoas que não bebem e bebedores. Né? Em mulheres houve efeito protetor, com dose inferior a 10 gramas de álcool por dia. Isso é bem pouco, beleza? Isso é bem pouco. E o risco de hipertensão arterial com consumo de 30 e 40 gramas de álcool por dia. Em homens, o risco aumentado de hipertensão tornou-se consistente a partir de 31 gramas de álcool por dia, que é bem pouco também, tá? Então a gente está falando aí de um pouco menos de um copo, tá? Ele tem efeito na proteólise também, isso dependendo logicamente da quantidade, tá? Então os dados mostram que 24% dos homens e 9% das mulheres consomem a bebida de forma abusiva, ou seja, está bebendo mais do que deve. E aí tem estudo que fala lá que uma taça de vinho por dia, ela é benéfica para o coração. Beleza, no efeito cardioprotetor sim, mas no efeito de ganho de peso precisa ser avaliado isso daí. Porque a gente está falando de o efeito cardioprotetor das substâncias, dos polifenóis que tem lá no vinho, eu não estou falando da cerveja, não estou falando de outra bebida, beleza? E a gente está falando do efeito ruim, que é a quantidade de gramas de álcool naquela quantidade de bebida. E isso vai ser refletido em gordura, que 1 grama de álcool tem 9 calorias, 1 grama de carboidrato tem 7 calorias. A gente já começa a ver a diferença aí, beleza? Isso associado ao excesso de peso e obesidade, beleza? Então uma coisa piora a outra. Eu pulei o sal aqui, ó. Ingestão de sal, que é um dos principais fatores de risco para a hipertensão e associa-se a eventos cardiovasculares e renais. Lembra que a angiotensina 2 lá, todo o sistema renina, angiotensina, aldosterona está mediado pelo sistema renal? Então, se eu tenho uma sobrecarga renal por excesso de sódio, porque o sódio vai ser filtrado ali, eu estou destruindo esse sistema todo ali, tá? Então, no Brasil, os dados de pesquisa de orçamento familiar obtidos em 55 mil domicílios mostram uma disponibilidade domiciliar de 4 gramas de sódio por dia, excedendo mais de 2 vezes o consumo máximo recomendado de 2 gramas. Aí, vamos lá, vocês já viram lá atrás que a Organização Mundial fala de 5, beleza? A OMS. Outros órgãos falam de 4,
2, que é o que a gente usou aqui. Onde a gente tem que se pautar? Eu, Felipe, baseado no que a gente lê e vê aqui. Ó. Quanto menor, melhor. Ah, pressão arterial, 13/9 é pré-hipertenso. A gente olhou lá na faixa amarelinha. Então qual é o objetivo? Se manter abaixo disso. Mas não é hipertenso. O objetivo é quanto menos, melhor. Nesse caso, é mais seguro. Sedentarismo. Observa-se associação significativa entre hipertensão e idade. Sexo masculino, sobrepeso, adiposidade central, sedentarismo, escolaridade baixa e renda per capita baixa de 3 salários mínimos. Tá? Não, eu já estou terminando, Jennifer. Eu vou acabar aqui em 2 minutos. Beleza? E a gente vai na próxima aula esticar um pouco mais também. Eu vou precisar terminar aqui. Eu vou fechar aqui no sedentarismo e depois eu continuo na próxima aula. A gente tem mais coisa para falar aqui, tá bom? Então, sedentarismo. Então, de novo, aquela pesquisa aponta que indivíduos pouco ativos, menos de 150 minutos por semana, representam 46% dos adultos. 51% são mulheres. Houve diferença nas frequências de insuficientemente ativo nas faixas etárias, com destaque para quem? Idoso. E adultos sem instrução. O que a gente está vendo aqui? Quanto menor o grau de escolaridade, maior a idade, maior a tendência ao sedentarismo. Beleza? Quanto maior o sedentarismo, né? Quanto maior o grau de sedentarismo da população, você para analisar, a tendência é que eles sejam menos escolarizados e mais velhos. Beleza até aí? Tranquilo? Felipe, quando a pessoa tem pressão abaixo de 120, frequente. Beleza, é considerado normotenso ou hipotenso quando ela está abaixo de 100 por 70. Mas é normotenso ali, 110/70. Vai depender muito, Rômulo, dos sintomas. Eu, por exemplo, cadê? Nicolas acabou de falar ali também. Então, provavelmente o Nicolas e eu. A minha pressão em situação normal é entre 100/70 e 110/70. Beleza? Eu sinto alguma coisa com isso? Não. Eu não me lembro de ter nenhum tipo de ter queda de pressão que é onde eu tenha monitorado para poder falar, eu senti tontura. Não lembro disso, tá? E também não lembro de ter nenhum pico hipertensivo, não. Mas o ideal é que você monitore o sintoma junto com o dado. Eu tenho pressão entre 100/70 e 110/70 e não tenho nenhum sintoma de nada, de desconforto e tal. Tá? Mas a gente sabe que acima de 120, né, lá, aquela 130/80, já é uma pré-hipertensão, porque a gente sabe qual é o efeito que isso vai causar em todo o sistema metabólico do indivíduo. Tá? Já na baixa, ela vai estar muito associada com sintomas. Falta de ar, tontura, hipóxia de extremidade, né, mão e pé frio, arroxeamento de lábios, tudo pode estar associado. Beleza? Te respondi? Coração do crossfiteiro está voando, hein? Tá voando, é 100/70, 110/70. Monitorar agora vai estar isso. É isso aí, alta força de ejeção. Frequência de 55 a 60 em repouso. Durante o sono bate 38. Bradicardia direto. Vamos ver agora quanto tá. Vamos ver quanto é que tá aqui. Agora tá alta, que eu levantei e me mexi. 72 há 10 minutos atrás. Vamos ver agora. 82 batimentos. A minha tá 63. Aí. Ó, caiu para 66. Eu também tenho. A minha tá 63 agora, filho. Ó, 64. Então tamo junto. Tá variando aqui. 66, 64. Deixa eu ver. É o hitzinho. Aquele hit é show de bola. Hoje eu fiz de manhã cedo. Eu tenho um aplicativo aqui que me dá um alerta se eu tive bradicardia durante o sono. Deixa eu ver aqui. A última vez que eu tive foi dia 27 de maio.
Então eu tive entre 39 e 41 às 4h40 da manhã e fiquei entre 39 e 38 às 4h50, ou seja, teve um período aí que eu tive uma bradicardia significativa, né? Significa que meu coração está batendo quase que uma vez por segundo, né? É um efeito cardioprotetor do exercício, porque eu não tenho nenhuma alteração fisiológica disso, tá? O Nicolas deve ter até mais baixo que a nossa, porque como o Nicolas a atividade dele é muito intensa, a de repouso está igual, mas durante o sono você deve ter uma basal muito mais baixa. Isso está relacionado com o ciclo circadiano. Isso. Deixa eu botar o ciclo circadiano aqui, ó, para vocês. Eu tenho o Garmin, que eu não tiro ele do pulso, nem à noite. Tomo banho, acordo, durmo, estou sempre com ele no pulso, ele monitora tudo. Ele dá variabilidade? Durante a noite eu passo por telefone, o aplicativo ele dá sono, o tempo de sono profundo, sono leve, a variação da frequência cardíaca. Tem hora que ela está baixinha, tem hora que ela sobe. Deve ser algum pesadelo, eu devo sonhar com o Felipe fazendo crossfit, aí ela sobe, aí daqui a pouco eu sonho que ela sobe de novo. Com certeza é isso. Deixa eu salvar essa imagem aqui, vou abrir para vocês aqui, ó. Professor, esses relógios são realmente válidos? Eu ia até perguntar isso para você, que você é ligado em tecnologia, essas coisas assim. Eu estou querendo comprar faz um tempo já. Validade para pesquisa científica, não. Para monitoramento, sim. Alguns então funciona. Sim. Alguns têm. São para pesquisa. Por exemplo, o Apple Watch aqui, ele não vale para pesquisa científica, não. Tá? Mas acho que alguns modelos do Polar, do Garmin, eles podem sim, eles são válidos sim. Vocês estão vendo aqui a imagem do ciclo circadiano? Não, né? Não, né? Provavelmente não. O aplicativo que eu tenho é do próprio do iPhone, é o de saúde aqui do iPhone. É o Health, que ele é o que vem no iPhone, é um coraçãozinho rosa. Ó, estão vendo agora aqui a imagem do ciclo circadiano? Não, tá vendo não, Felipe, só tá teu rosto. Vê aí, atualiza agora aí para ver. Agora deve ter ido. Vê aí, Luzinho. Aparecendo, aqui tá aparecendo. Ó, se não vira teu telefone aí de lado, que aí ele volta. Então aqui, ó, o que é o ciclo circadiano? Todo mundo está confortável com o ciclo circadiano? Não? Ou sim? Não, nunca ouvi falar. Vamos lá. Ele está relacionado com o ciclo do luz e sombra aqui, ó. Luz solar e noite. Nosso corpo, isso é numa média, nem todo mundo funciona exatamente assim, mas ele é basicamente o nosso relógio biológico na média da população. Antropologicamente falando, biologicamente falando, nós somos moldados para ter isso, para funcionar assim. Então eu vou escolher aqui, ó, 6 horas da manhã, tá? Então, a partir das 6 aqui, eu não peguei uma imagem boa, porque normalmente elas têm horário aqui, ó. Mas está aqui, ó, 6 e 18 horas, tá? Só para a gente entender, meia-noite, meio-dia. Então, fim da produção de melatonina. Ou seja, melatonina está relacionada ao sono profundo, tá? E aí, ó, pico da produção de cortisol. Pico de momento que você está mais alerta. Então, o Luizinho falou de pressão mais alta ali, ó, perto de 10 horas de manhã. É um momento que eu estou muito alerta. Por quê? Era um momento que os nossos ancestrais lá iam caçar, né, para se alimentar. O sol saiu, vamos lá, então a gente veio evoluindo para isso. Depois de meio-dia ali, 2 da tarde, maior coordenação, isso é uma tendência, tá? Maior eficiência de força, de eficiência cardíaca e força muscular, perto das 16, 17 horas, né? Maior pressão sanguínea ali, depois das 18,
temperatura corporal mais alta, ali perto das 20, início da produção de melatonina, 22 horas, meia-noite, você tá aí, ó, sono profundo lá para 2, 3 da manhã, 4 da manhã, entre 4 e 5, temperatura corporal mais baixa, por isso que às vezes você vai dormir meia-noite com calor e no meio da noite você se cobre com frio, né? Porque nosso metabolismo diminui, a tendência é a nossa temperatura corporal também diminuir. E por exemplo, isso aqui é o normal médio da população, tá? Então você tá, até na hora de monitorar a pressão arterial é bom ficar sabendo disso aqui, para saber o que pode estar acontecendo. Às vezes eu estou monitorando quando ela está mais alta, às vezes quando ela está mais baixa aqui, ou no momento que eu acabei de acordar. Beleza? Então, tudo muito resumido. Então, gente, voltando aqui. Semana que vem a gente vai ter uma aula com o professor Felipe, lá falando de autismo, né, principalmente para crianças, aqui para grupos especiais. Marketing, a gente vai ter marketing digital. E aí, depois que acabar a aula do Felipe, a gente fecha a aula de hipertensão. Beleza? Tranquilo? Show, Felipe. O que houve aqui como não aqui? O que houve aí, Paulo? Tu botou não. Então, beleza, galera. Aquele abraço. Essas aulas já estão salvando aqui. Deixa eu parar a gravação.